Ítalo Santos, muito seguido nas redes sociais. Ele e o seu marido foram presos. E os profetas sem vergonhas, como Vitória Souza, Leonardo Salles, ou mesmo a pastora Renalida, eles não sabem onde botar a cara. Na verdade, já estão acostumados a ficar profetizando, dizendo que os caras são bonzinhos, que Deus levantou e tanta coisa. Eles fazem com qualquer um influencer, com qualquer um produtor de conteúdo famoso, porque tudo que eles querem é dinheiro. E aí vocês veem aqui o disparate vergonhoso. Vitória profetizou para Ítalo Santos, dizendo o seguinte: libere o perdão, eu te escolhi desde o teu nascimento, tu és meu, Ítalo, tu és meu. Prepara um banquete, prepara uma mesa. Ela utiliza, Jesus disse, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, que sou eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem, mas sobe por outra parte. Ela foi lá para Davi, no Salmo lá, 23, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, prepara a mesa, prepara um banquete, uma mesa, um banquete na cadeia, hein, Vitória? Olha só, a vergonha é que esses profetas, seja Vitória Souza, seja Leonardo Salles, seja Miguel Oliveira, ou qualquer um desses que vão pregar, é porque eles estão cheios de palavras boas para as pessoas. Não é pregar evangelho, nem é falar a escritura, é simplesmente levar palavras boas, agradáveis a qualquer um que paga. Entendeu? É somente isso. Eu tinha também uma jovem senhora chamada Natália, em uma das igrejas que eu preguei. Ela veio de São Paulo para Catarina. E aí eu lembro que ela era desse tipo. Ela tinha palavras proféticas, sempre boas e agradáveis. Vocês sabem a quem estão servindo? Segundo as cartas na igreja da Ásia Menor, segundo as cartas à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, na verdade, esse tipo aqui, como a Vitória, tem as palavras de Balaão. Estão pronto, um vidente que está pronto para revelar coisas boas para quem pagar. Somente isso. São palavras dos profetas de Baal. O rei Acabe, ele ia sair com o rei Josafá para batalhar. 850 profetas de Acabe e de Axerá profetizaram: vão, rei, e vocês voltarão com a vitória. E aí o Josafá disse: acaso não tem aqui um profeta do Senhor? O Josafá pergunta para Acabe, e olha o nome do rei, Acabe, se fosse pelo menos comece, né, ou termine, mas Aí ele disse: tem um, mas esse, ele não fala o que é bom de mim, né? Eu acredito que o Acabe deve ter dito assim: se fosse o Leonardo Salles, se fosse a Vitória, se fosse o Júnior Trovão, o Miguel Oliveira, qualquer um desses, a Camila Barros, a gente pagava um dinheirinho e eles falavam o que é bom da gente, mas o Micaías não fala o que é bom de mim. O Josafá disse: mas eu não vou sair daqui sem consultar o profeta do Senhor. Então o que acontece? Alguém foi foi trazer Micaías do calabouço que estava preso e disse: por que você fala diferente dos outros? Fala igual aos outros. Dessa mesma forma, eu estava pregando no Rio de Janeiro, na igreja do pastor Marco Tadeu, onde o Abílio Satânico estava pregando toda quarta-feira, se não me falha a memória, era um dia da semana. E aí, lá eu vi um pregador de prosperidade que me convidou para um café da manhã e disse: meu amigo, não pregue escatologia, pregue prosperidade. Eu só prego prosperidade. Fale igual aos outros prosperidade e você se dá bem. Eu falei: eu não estou procurando me dar bem, estou procurando ser fiel e servir ao Criador. Se não der, eu vou fazer outra coisa, mas não posso fazer isso. Não é o caso de Vitória Souza. Vitória Souza: eu te levantei, eu te escolhi, tu és meu, em outras palavras, vou te tacar no chilindró, filho de uma égua. Foi o que aconteceu. Não foi Deus. Se fosse Deus, era uma sacanagem. Eu te escolhi do ventre materno, libero perdão, porque tu és meu, viu? Tu és meu, e como tu não vigiou, eu vou te lascar na cadeia, né? Filho de burro. Só se fosse, né? Então, não se cumpriu o que a Vitória falou para o Ítalo Santos e para o seu marido, né?
E aí eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo do Tiago Lima. O Tiago diz: eu acredito, na minha opinião, que isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É claro, dizer que o Espírito de Deus está falando sem ter falado, dizendo que Deus falou uma coisa quando Deus não falou. E isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Agora, quando a gente fala que tem umas línguas esquisitas por aí, Itaquaquecetuba, Itamaraty, terra no pinto, show lacraia, terra nostra, hipertensão, eita, Iguatemi. Quando a gente fala, ele diz, blasfêmia, isso é blasfêmia, isso é mal, estão blasfemando contra o Espírito. Não, não, quem está blasfemando contra o Espírito Santo é esses pregadores que vocês amam e pagam caro para eles bodejarem nas suas igrejas. Essa é a realidade. Olha aí, ó. Se a igreja do século XXI, essa igreja protestante, se fosse a do Messias, não convidava mais Vitória Souza, não iria mais para a igreja do Leonardo Salles, estava vendo que eles não têm visão do Criador, que eles não falam a verdade, que são charlatões, são picaretas, são mercenários, são lobos, mentirosos, sem vergonhas, e não iriam mais para essas igrejas. Mas o que acontece é que esse povo não serve ao Messias, eles servem a donos de circo, e aí automaticamente são convidados para participarem das palhaçadas. Olha só, se Deus o escolheu, por que não mandou ele parar com as promiscuidades, com a exploração de menores? Mandou ele parar de ganhar dinheiro com conteúdos no Quai, no TikTok, no YouTube, usando a figura de crianças, de adolescentes na puberdade, que o algoritmo, mesmo como o Felca disse, divulga bastante esse conteúdo. E quem fala contra, o algoritmo fica contra os que estão denunciando, estão falando contra. E cada vez mais dá engajamento, faz crescer mais esses conteúdos. Pois é, por que será que a Vitória Souza não falou para ele, filho, assim diz o Senhor para ti, o caminho que tu entraste é muito perigoso, não percebes o que estás fazendo? Estas crianças, esses menores, dá um basta nisso, para com este conteúdo, vou te falar antes que seja tarde demais, né? E, enfim, a minha graça te basta. Não, 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 eu te levantei, eu te chamei, tu és meu, e tudo comemora, dá um banquete. Pois é, o banquete vai ser no Chilindró, vai ser na cadeia. A Vitória lhe enganou, meu irmãozinho. Você foi enganado pela pequena, grande mentirosa Vitória Souza. Então, agora veja só. Quando no casamento do Ítalo, se não me falha a memória, era o casamento, Vitória foi escolhida, convidada, certamente paga para ir falar as suas palavras boas, até porque o Brasil... há muita gente que não vê com bons olhos o casamento de homossexuais, né? Não é o meu caso, eu não tenho problema com isso. Eu prefiro olhar para o estômago de pessoas que passam fome e cuidar dos famintos, não ficar brigando por ideologia de gênero. Primeiro, algo mais importante. Jesus não bateu nessa tecla, ele bateu mais em ajudar os pobres. Então eu prefiro seguir as palavras do mestre. Mas a Vitória Souza foi lá e profetizou essas coisas. Eu te ungi, ou seja, eu te chamei do ventre, tu és meu, eu te levantei, preparas uma mesa, um banquete. Aí alguns pastores evangélicos, sabendo já o que estava acontecendo na casa do Ítalo, essa promiscuidade, essa exploração de menores, esse abuso de menores, cancelaram as agendas da Vitória Souza. E isso você já viu há um tempo atrás. E a Vitória apareceu em um vídeo chorando, dizendo que não estava podendo pagar as despesas porque tinham cancelado as agendas, porque ela profetizou, pediu perdão, que ela era muito nova, tinha muito que aprender. A questão não é o que aprender. Você não errou sobre a Escritura, você não falou nada da Escritura. Quando um adolescente começa a falar da Escritura e erra, a gente perdoa, porque a pessoa está aprendendo, não entende direito. Se eu, que já sou maduro, e eu errar aqui e ali, trocar um versículo, não faz diferença. Se eu estou citando o que está escrito, capítulo e versículo, não vai fazer diferença se o que eu estou falando, vocês já leram, sabe que está lá. Não importa. Mas o que acontece é que a profetizazinha
profetizou mentiras, dizendo que Deus levantou. É igual esses pregadores da baixa da égua que estão aí, eles pegam a mídia, eles fazem vídeo, uns profetizam para os outros para legitimarem o caminho do lobo, né? E diz, Deus levantou um pregador fulano de tal. Não foi Deus que levantou, não, foi o cão que levantou, foi o diabo que levantou, não foi Deus que levantou, foi mentiras, foi engano. Assim também ela mentiu, dizendo que Deus tinha levantar o cara para atacar ele na cadeia. Isso é levantar? Eu acho que isso é derrubar. Seria mais ou menos assim, meu servo, show lacraia, tripa na chulipa, eu te dei a vida, te permiti nascer. Com a ajuda dos pais, permitiu nascer, não abortaram, né? E aí, meus filhos, você não vigiou, mexeu com menores, com crianças. Eu te derrubei, eu te lasquei, eu te sacaneei. Eu, teu Deus, fiz todas essas coisas. Só se fosse. Porque, né? E agora o nosso amiguinho, nosso pastor Pinóquio, Leonardo Salles, né? Também. Sim, mas eu volto aqui um pouquinho. Então os pastores, vendo o que estava acontecendo, cancelou as agendas da Vitória. A Vitória chorou nas redes sociais. Aí o Ítalo mandou um pix de 100 mil reais para ela ficar satisfeita. Claro, ela merecia, estavam se amparando, né? Um estava fingindo ser uma pessoa boa e a outra estava fingindo que Deus estava usando, que tinha levantado aquela pessoa. E assim cada um recebe mais seguidores, cada um recebe mais grana. Os pastores, sabendo disso, cancelaram as agendas. Mas por que? Vem a pergunta. O Tiago Lima aborda isso aqui. Por que nenhum pastor falou nada contra o Ítalo? Eu pergunto, gente, se você acredita que tem pastores e profetas, que Deus dá revelações, por que esses filhos de umas éguas não falaram nada sobre o Ítalo, sobre o que estava acontecendo, deixou acontecer? Cadê esse povo? É preciso Felca, que não era evangélico, para falar isso? Cadê eles, né? E o Leonardo Salles falou para Camilinha, você não tem noção da relevância que Deus tem contigo nessa nação. Sim, a relevância. Através dela, os tutores dela foi para a cadeia e as redes sociais dela e deles caíram. Essa é a relevância. E falou que Deus tem tudo de bom para eles, né? Bom, eu não sei se tudo de bom está na cadeia. Eu não sei se tudo de bom é o que a Camilinha vai enfrentar agora. Eu só sei que esses profetas da baixa da égua, como a gente fala aqui no Ceará, enganaram e continuam enganando e sendo enganados também, porque não é o Criador que estão servindo. É isso, meus queridos. Fique com esse vídeo do Tiago Lima. Deixo na descrição o link do vídeo para você ver na íntegra. Estamos juntos. Grande abraço. É isso por hoje. Eu te levantei, tu és meu, Ítalo, tu és meu, o Senhor está dizendo. Porque Deus está dizendo para você, prepara um banquete, prepara a mesa. Eu estou aqui com a pastora Renata, e eu trouxe ela para ungir esse carro. E eu consagro a ti, Senhor. Menina, você não tem noção. Porque se você não for uma das pessoas mais relevantes desse país, você não tem noção do que Deus vai fazer através do teu nome. Isso aí nem começou. Felca não apenas expôs uma das maiores podridões que está acontecendo agora no Brasil. Com um único vídeo, ele conseguiu também desmascarar dois dos grandes falsos profetas que temos atualmente no mundo gospel brasileiro. O primeiro deles, Leonardo Salles, aquele que recentemente perdeu um filho e disse que entregou o seu filho como um sacrifício no altar. Eu já ofertei mais de 4 carros meus no altar. Eu já ofertei todo o meu dinheiro de conta por várias vezes no altar. Eu já ofertei tudo que eu tinha no altar. Filho, é a primeira vez. Eu vou separar uma coisa. Desmascarou também a profetisa Vitória Souza, a qual recentemente também deixou escapar que usa inteligência artificial, o ChatGPT, para conseguir ali fazer as suas profetadas. Calma aí que eu quero mostrar para vocês o aplicativo que eu tenho usado, que assim, gente, tem revolucionado o meu devocional, que é o aplicativo Salomão IAGEN. A inteligência artificial substituindo o Espírito Santo. Ela, amiga do falso profeta Mirim, Miguel Oliveira. Juntos estavam aí recentemente fazendo a Terça-feira da Vitória, outro que também já foi desmascarado há muito tempo.
Tô dando livramento pro homem da tua família. Ui, Jesus, cuidado senão vai cair, gente, segura. E que curiosamente também é amigo daquela que disse que o grandão da Galileia estava falando em seu ouvido. O grandão da Galileia tá falando no meu ouvido. E se formos assim, nós vemos que esse balaio de gato vai aumentando cada vez mais. Nós vamos ligando um no outro e vemos que temos hoje no Brasil uma grande quadrilha de falsos profetas que usam o nome de Deus, no final das contas, para levarem o seu dinheiro. Não é à toa que vimos recentemente o próprio profeta Mirim e o pastor Júnior Trovão andando de limusine, gastando os dízimos e as ofertas. Aqui, os homens de Deus para churrascaria, dentro da limusine com os homens de Deus, pastor Júnior Trovão, sua esposa, Miguel, Alex Gonçalves. E é assim que Deus faz, irmão. E agora, após o vídeo do Felca, o qual eu não preciso nem mencionar sobre o que ele estava dizendo, eu acredito que você já deve estar sabendo nesse momento, nós relembramos algumas coisas. Uma delas é a profecia feita por Vitória Souza ao Ítalo, um dos caras que fazia todo esse trabalho, ou pelo menos estava fazendo até então, um trabalho de promiscuidade com menores de idade, expondo e monetizando tudo isso nas redes sociais. Vamos assistir juntos isso aqui agora. Eu vou fazer meus comentários e você vai fazendo os seus aqui embaixo. Vamos ver aí. Olha lá, já começou falando um negócio doido aí, as línguas estranhas, né? Querendo dizer que é o Espírito Santo falando com ela por Ítalo. Isso é muito sério, porque, na minha opinião, isso aqui é a verdadeira blasfêmia contra o Espírito. Você mentir dizendo-se passar pelo próprio Espírito Santo, ou dizer que Deus está falando com você aqui, dizer que o Espírito Santo está, por meio de você, falando com outra pessoa, é algo muito grave. Vamos seguir. Jesus falou assim pra mim, fala pra ele liberar o perdão, sabe por quê? Porque eu sou o pai que ele precisa. Eu entrego pra ele a paternidade que ele precisa. Eu sou o abrigo que ele precisa, sabe por quê? Porque quando tu tava no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Ué, mas se Deus escolheu ele, por que nesse momento Deus ou o Espírito Santo não mandou ele parar com aquela patifaria que ele estava fazendo e que realmente é algo muito, mas muito grave, como o próprio vídeo do Felca mostrou? Uma das paradas mais cabulosas que envolve criança em conteúdo nefasto é o caso do Ítalo Santos com a Camilinha. Olha que ideia super interessante que o Ítalo teve. Que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show, de férias com ex, bagunça, putaria e jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana? Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso? Por que Deus não exortou ele que se ele não parasse, algo iria acontecer de forma grave? Porque a bucha vai vir pra cima desse cara que é maior de idade agora. Vamos seguir. Quando você estava no ventre da sua mãe, eu te levantei. Tu és meu. Ítalo, tu és meu, o Senhor está dizendo. Olha lá. Ítalo, tu és meu. O Senhor está dizendo. Se o Ítalo é dele, por que Deus, como um pai que assumiu a paternidade aí, não disse que era para ele parar de fazer aquilo? Ganhar dinheiro de forma errada, assim como esses falsos profetas também usam as escrituras para mentir e arrancar dinheiro das pessoas também. E as outras pessoas ao redor achando isso maravilhoso. Nossa, Deus está falando com ele. Vamos continuar. E ele está dizendo para você, libere o perdão. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para você, prepara um banquete, prepara a mesa. E quem viu a tua luta, chama eles. Porque, e aí continua, quem viu a tua luta, chama ele, porque agora vai ver a tua vitória. Seria isso que a Vitória Souza estaria falando. Profeta do diabo, porque, na grande realidade, o que vimos foi o contrário. Não estamos vendo um banquete para Ítalo, mas sim a casa dele caindo literalmente, e tem que cair. O governo tem que ir para cima disso, tem que realmente apurar o que estava acontecendo com aqueles menores de idade ali, e todos devem se responsabilizar. Mas o Deus de Vitória Souza não foi capaz de mandar ele parar com isso, não foi capaz de avisar que isso iria acontecer, e o pior, nenhum desses falsos líderes foi capaz de chegar para ele e falar, pare com isso.
Por quê? Ela finge que Deus está falando com ele finge que acredita e, na verdade, estão aí apenas para trazer um circo, fazer com que todas as pessoas em volta, e principalmente pela internet, consigam engajar o vídeo. Ela ganha mais seguidores, ele também ganha mais, se passa por um servo de Deus chorando ali de forma emocionada, e ambos colocam mais grana no bolso. Isso é o que importa para eles. Quando outros líderes religiosos viram a junção entre Vitória Souza e esse tal Ítalo, cancelaram a agenda dela. Alguns deles, sabendo do que estava acontecendo, não aceitaram. O que aconteceu? Ela apareceu chorando nas redes sociais, falando que ela não tinha como pagar as suas contas, porque, afinal, pregam o evangelho por dinheiro, não fazem por amor. Estamos divididos entre o grupo da noiva, que faz parte da verdadeira igreja de Cristo, a noiva, a esposa de Cristo, ou a prostituta. Aqueles que fazem isso por meio de grana. E o sistema religioso atual todo está dentro disso. Mexe no bolso desses caras para você ver se eles não ficam loucos. Mostra a verdade nas escrituras. Mostra que o evangelho deve ser pregado de graça. E que aquele que não trabalhe, que também não coma, não foi o apóstolo Paulo que disse isso, mas esse versículo eles escondem, né? Eles, então, simplesmente se chocam. Fazem isso por grana. E quando cancelaram a agenda dela, o Ítalo correu e depositou 100 mil reais na sua conta. Por quê? Afinal, quem ganha dinheiro de forma fácil, de forma desonesta, podemos dizer assim, usando menores de idade, por que não poderia bancar ali uma líder religiosa, uma profetisa que, afinal, acariciou seu ego de todas as formas? Você que tava feliz aí, vendo Vitória chorando, pode ficar triste de novo, viu? Eu acabei de fazer 100 mil conto pra ela mesma cancelar a agenda dela. Pra vocês que pregam amor, que pregam essa religiosidade todinha, que ninguém se junta pra ajudar ninguém, pode ficar triste de novo. Vocês que pregam o reino dos céus aí, e é o que aponta, que deixa a pessoa escornada numa cama chorando, que deixa a pessoa com um monte de dúvida, que deixa a pessoa duvidando do que a própria pessoa acredita e confia, pode ficar triste de novo. Ela que agora vai escolher pra onde ela vai ir. Na sequência, tivemos outro parceiro do grupo aí, querendo pegar hype nesse engajamento que esses caras têm. Por quê? O próprio vídeo feito pelo Felca mostrou claramente que o algoritmo dessas plataformas não só pune quem fala contra isso, mas alavanca quem trabalha com isso. E que é algo muito, mas muito estranho. Porque tais caras que fazem toda essa coisa, toda essa abominação, tem ali milhões e milhões e milhões de seguidores, milhões e milhões e milhões de visualizações. E ganham milhões e milhões e milhões de reais. Não usando o nome do evangelho, mas usando ali, por exemplo, menores de idade para fazer abominações, que também é algo errado. Vamos ver Leonardo Salles agora com a sua profecia para eles, para esse grupinho. A tal Camilinha, o Ítalo e até um outro aí que eu não conheço. Que essa graça, menina, você não tem noção. Porque se você não for uma das pessoas mais relevantes desse país. Ele diz que essa Camila, a menina não tem nem 18 anos. Se ela não for uma das pessoas mais relevantes nesse país, isso é Deus, tá? Que está dizendo para ela. Você não tem noção do que Deus vai fazer através do teu nome. Isso aí nem começou. Você não tem noção do que Deus vai fazer no teu nome. Isso nem começou. Agora nós estamos tendo noção. Ítalo com as contas derrubadas, ela com as contas derrubadas também. Os pais vão ter que arcar com as consequências porque aceitam que os filhos passem por tudo isso para monetizar, vendem os próprios filhos de diversas formas. Algo abominável. E um líder religioso como esse, com esse monte de pessoas assistindo essa patifaria, não teve a capacidade, vendo tudo isso, de falar, olha, parem com isso. Nem que fosse no privado. Não. Gostaram? Por quê? Dá engajamento, dá visualização, dá ibope. Traz mais pessoas para o aprisco, para dentro dos seus templos religiosos. Pessoas jovens que querem essas profecias que não falam nada sobre o evangelho. Pois o evangelho é negação dos bens materiais. Eles fazem o contrário. Eles querem amaciar o ego.
dinheiro, riquezas, querem os bens dessa terra. Aquilo que Satanás usou para tentar a Cristo, e Cristo negou, é justamente o que eles usam para tentar, entre aspas, as pessoas que estão aí, e as pessoas aceitam, porque querem bens dessa terra. Pois no fundo, pouquíssimas, acreditam que exista uma vida eterna. Vamos continuar. Quando lá na frente a obra começar na tua vida, vai ser uma perda de multidão que vai ser alcançada. Porque na tua vida terá grandeza, terá unção, terá vitória. Olha, terá tudo de bom, né? Só não avisou que iria vir uma avalanche aí em cima. Se não manda te dizer assim, não é o tempo, vai vir. Lembra só de trabalho. E as línguas estranhas rolam solta, né? Fica de pé. Eu pergunto pra você, gostaria que você me respondesse aí nos comentários. Existe maior vitória do que a vida eterna? Do que o que Cristo fez por nós há 2000 anos atrás? Existe maior vitória do que isso? Qual seria o motivo de Deus ficar liberando vitórias nas mãos dessas pessoas hoje? Vitórias materiais, aonde qualquer um ser humano, até um ímpio mesmo, pode correr atrás e conseguir? Por que Deus iria ficar fazendo isso por meio desses falsos profetas dentro desses falsos templos? Isso daqui mostra claramente que eles são inúteis, mentirosos, imprestáveis e estão enganando a muitos. Passa esse vídeo aqui pra frente, vamos finalizar aí, porque a profecia rola solta, ela chora pra caramba, os outros ali também, as pessoas pulam, gritam de alegria e no final a única coisa que falta aí é o Espírito do Criador e o verdadeiro Evangelho. Deus não habita nesses lugares, não habita em templos feitos por mãos humanas. Não sou eu que digo isso. São as próprias escrituras, mas ninguém lê, né? Toda a obra de feitiçaria que fizeram, ela não tem culpa. Começou agora. Falando que a menina de 17 anos está cheia de obra de feitiçaria, de macumba. Salta pra fora uma obra de feitiçaria pelo estômago dela e ela tentando vomitar ali. Meu Deus, velho. Fui lá no cemitério, a menina tem 17 anos. E o Senhor falou pra mim hoje que por causa desse culto, ele tá fazendo uma quebra até agora. Olha lá, agora ele fala pro Ítalo e pro outro cara ali. Deus, por causa desse culto, está fazendo uma quebra. Eu acho que foi reverso, né? Foi invertido ali. Não foi muito Deus que falou isso aí não, né? Deus está fazendo uma quebra até agora. Abraça. Essa revelação é agora. E aí se abraçam e a casa cai. Acho que nenhum deles poderia imaginar isso, né? Eu gostaria de saber os seus comentários. Você consegue enxergar que isso daqui não é uma brincadeira? Assim como esses caras que estão usando menores para abominações devem ser investigados a partir de agora, na minha opinião, tais falsos profetas que usam o nome de Deus, muito maior do que qualquer coisa que temos nesse mundo, usam a sua palavra, as escrituras. Eu não falo do livro, eu falo do conteúdo que colocaram dentro desse livro. Não só para ganhar dinheiro, mas para enganar pessoas e fechar a porta do reino dos céus para muitos, como você vê aí, as multidões que seguem esse povo, e cada vez mais jovens seguindo, porque eles vão em cima desses influenciadores aí, justamente para isso, deveriam ser também investigados. Deixe os comentários aqui embaixo, porque tudo isso para mim é nojento, é abominável. Eu gostaria de saber a sua opinião também. Se possível, me ajude, compartilhe esse vídeo, passe essa mensagem para frente e não esqueça, se for novo ou nova aqui, inscreva-se. Eu te aguardo no próximo vídeo.